Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é o Carlos, professor de Biologia. Sejam bem-vindos para mais esse vídeo. E hoje nós vamos começar um novo assunto. Até o vídeo passado nós estávamos falando sobre bioquímica da célula. Lipídio, carboidrato, proteína, DNA, RNA, ou seja, os compostos químicos que fazem a célula e compostos da vida. Hoje nós vamos começar a falar sobre a célula, ou a teoria celular, a base mais importante da vida, a unidade da vida. Todos os organismos vivos são feitos de células. Então, para ser vivo, tem que ter célula. E aqui eu já dou um aviso. Vírus não tem célula, portanto a gente não considera ele como um ser vivo. A célula é a menor unidade da vida, ou seja, nada menor do que uma célula pode ter vida. Existem coisas menores do que uma célula, mas a gente não considera elas como vivas, embora tenha células de vários tamanhos. A estrutura e o formato de uma célula tem a ver com a função dela no organismo. A gente já vai ver isso daqui a pouco. Uma célula só pode vir de uma outra célula, ou seja, uma célula não pode surgir do nada, não pode surgir de um composto químico qualquer. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é para escala. Nós estamos falando aqui de uma escala muito pequena, lá na ordem de micrômetros, né, aqui entre 10 e 100 micrômetros mais ou menos. Normalmente, em uma aula de biologia, eu falaria um pouco mais da escala para explicar um pouco melhor do que é essa unidade de medida. Mas como vocês têm uma disciplina exclusiva de metrologia, eu não vou entrar em detalhes aqui como que é essa escala. Eu acho que vocês têm muito mais propriedade para falar de escala de medidas do que eu, já que eu nunca tive uma aula de metrologia. Mas lembrar sempre que a gente está falando, então, aqui da ordem de 10 micrômetros a 100 micrômetros para a maioria das células, ou aqui de uns 100 nanômetros no mínimo para falar de uma bactéria, alguma coisa um pouco menor. Mas para baixo disso, não tem nenhuma célula mais viva. E como eu falei, eu tenho vários formatos diferentes de células. E o formato da célula tem tudo a ver com o que ela faz, com o que esse organismo vai fazer. Então, por exemplo, esses 3 células aqui de cima são células do sangue, são os glóbulos brancos do sangue, que fazem a defesa do organismo. Então elas são redondas, cheias de material dentro delas e justamente para poder passar muito bem pelas veias, artérias e chegar onde elas precisam. Aqui temos uma hemácia, glóbulo vermelho do sangue, que tem uma curvatura no meio dela, que vai servir para carregar oxigênio e gás carbônico pelas nossas células. Aqui tem células do sistema digestório, então aqui tem esses montes de pelinhos aqui, vamos chamar assim, que ajudam a secretar o suco gástrico, as enzimas. Temos os neurônios, então que tem um outro formato, que serve então para levar os impulsos nervosos de um lugar para o outro do nosso corpo. O espermatozoide, que tem aqui um grande flagelo para poder nadar e ser muito mais móvel, essa é a necessidade dele. E aqui, células musculares, que precisam se esticar muito e contrair demais. Então, eu tenho vários formatos diferentes de células e o formato diz muito sobre a função dela no organismo. Lembrando que existem organismos que é composto só de uma célula, como as bactérias, protozoários, algas. A gente vai ver isso mais pra frente. Mas lembrar então que o formato tem tudo a ver com a função. Como é que a gente vê uma célula? Através de um microscópio de luz ou um microscópio eletrônico. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Então aqui nós temos uma imagem do microscópio óptico sem nenhum tipo de tratamento, como a gente veria se a gente tivesse no laboratório e olhar essa célula diretamente. Então ela normalmente não tem cor, a gente fica difícil de observar o que tem dentro dela. Só que eu tenho técnicas de coração dessa célula, e aqui a gente tem uma célula parecida com essa de cima, mas com corante para evidenciar algumas estruturas. Então aqui já vê um núcleo aqui no meio, algumas dobras, aqui em cima a gente não consegue ver direito. E eu tenho uma outra técnica que dá resultados muito mais bonitos, também muito mais difíceis de ser feito, que é uma técnica de fluorescência, que basicamente são corantes que têm fluorescência. E aí cada corante tem uma afinidade específica com um tipo de estrutura. Então nesse caso foi colocado um corante azul para o DNA, um corante vermelho para algumas estruturas dentro da célula e um corante verde para o esqueleto da célula, para evidenciar essas 3 coisas. Então eu consigo ver
muito melhor, com muito mais definição usando esse tipo de técnica. Existem várias técnicas, o objetivo aqui não é falar sobre elas, apenas mostrar que eu tenho várias técnicas e eu consigo ver muito bem essas células. Então aqui, o que toda célula tem? Toda célula tem uma membrana plasmática, ou seja, uma cobertura que separa ela do restante, uma substância líquida dentro dela chamada de citossol, cromossomos, justamente o DNA, como a gente falou na outra aula, e ribossomos. O que é um ribossomo? O ribossomo é uma estrutura que faz proteínas, ele é responsável pela produção de proteínas. Nós vamos falar disso mais para frente, mas então tem que ter pelo menos essas 4 coisas. E aí eu tenho 2 tipos de células. Tem uma célula que é a célula procariótica e célula eucariótica. Célula procariótica é justamente a célula que está presente nas bactérias e nas arqueias. Arqueias a gente pode dizer que são parecidas com as bactérias. E a célula eucariótica está presente nos protistas, nos fungos, nos animais e nas plantas. Para ajudar um pouco a guardar os nomes, cariótica significa que tem núcleo. Aqui a gente tem uma célula procariota. Então ela não tem núcleo e não tem organelas dentro dela. Então ela tem ribossomos, tem a membrana plasmática, tem DNA e tem o citossol, esse líquido que está aqui dentro. Citossol é o líquido e citoplasma é o espaço que tem dentro da célula. Aqui então em amarelo está o DNA. Essa célula bacteriana ainda tem mais algumas coisas, como por exemplo a parede celular, que vem por fora da membrana plasmática, e um flagelo, que serve aqui para ela bater e sair nadando. Então aqui eu tenho uma célula flagelada de bactéria. Vou dar um outro exemplo agora um pouco mais complexo. Então aqui do lado esquerdo a gente tem uma bactéria, um desenho de uma bactéria, e aqui do lado direito a gente tem uma bactéria vista no microscópio eletrônico. De novo, tem aqui o cromossomo, o DNA, aqui no meio, os ribossomos, aqui esses pontinhos, a membrana plasmática, que está bem aqui fininha, a parede celular aqui do lado de fora, e algumas bactérias possuem também uma cápsula, que é uma estrutura que vem por fora ainda da parede, uma estrutura de proteção, e essa bactéria que tem vários flagelos, o que essa daqui não tem. Algumas bactérias também podem ter esses pelinhos, que são chamados de fímbrias. Isso ajuda na comunicação entre as bactérias, isso também pode ajudar na reprodução e outros aspectos da vida dessa bactéria. Então, aqui tem uma célula procariota e uma célula eucariota. Então, qual que é a diferença? Bom, a diferença é que o DNA está dentro de um núcleo e eu tenho organelas membranosas. Vejam só, aqui eu tenho 2 esquemas de 2 células. Então, o DNA vai estar aqui dentro do núcleo dessa célula animal e aqui nessa célula vegetal vai estar aqui. Esse núcleo tem uma própria membrana. Eu tenho os ribossomos que estão aqui, que são esses pontinhos, mas eu tenho também várias outras organelas que estão dentro dessa célula, o que faz a diferença principal entre uma célula eucariota e uma célula procariota. Vamos olhar agora a célula eucariota com um pouco mais de detalhe. Então, aqui a gente tem primeiro uma célula animal. Então, dentro dela tem uma bolsa, a gente pode chamar assim, que é o núcleo. Esse núcleo, dentro dele eu tenho o DNA na forma de cromatina, o nucleolo que também é DNA, mas na verdade ele acaba sendo um DNA mais condensado, mas continua sendo DNA, envelope nuclear, que é o que separa o núcleo do resto da célula. Também vou ter aqui os ribossomos, como a gente já falou antes, que aqui estão marcados por esses pontinhos aqui dentro. Tenho também a membrana plasmática, como a gente já falou, que é essa camadinha de fora que separa a célula do restante do corpo, ou do meio. Aqui, células animais também podem ter flagelo, que é essa estrutura aqui parecendo um chicote, justamente para poder se mexer, como a gente olhou no caso do espermatozoide. Mas eu também tenho várias outras organelas aqui dentro, como por exemplo a mitocôndria, que é essa daqui, que é responsável pela respiração celular, lisossoma, que é essa aqui pequenininha, também essa daqui, ó, que são responsáveis pela digestão intracelular. E eu também tenho o retículo endoplasmático rugoso e o liso. A diferença é que o retículo endoplasmático rugoso, que é esse que está marcado aqui em azul, tem ribossomos presos nele, e o liso não tem. O liso é responsável pela síntese de lipídios
e também de membranas, e o retículo endoplasmático rugoso, ele é responsável pela síntese de proteínas, assim como os ribossomos livres no citoplasma. O complexo de Golgiense, ou complexo de Golgi, como a gente falava antigamente, ele é responsável principalmente por produzir as secreções da célula, ou seja, células que secretam, como eu falei, suco gástrico, ou que secretam hormônios, secretam algum tipo de enzima, que é responsável por terminar estas secreções e secretá-las para fora do organismo, acaba sendo o complexo Golgiense. Nesse momento, eu não quero que você decore muita coisa não, tá? A gente vai falar depois dessas organelas numa próxima aula. Eu só quero que você entenda o que é uma célula animal, certo? Uma célula eucariota. Bem diferente é a célula vegetal. Veja que a célula vegetal também tem o núcleo, tem o complexo Golgiense, tem o retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, ribossomas, mitocôndria, a membrana plasmática e várias outras organelas que também tem na célula animal. A grande diferença da célula vegetal para a célula animal é que a célula vegetal tem parede celular, que é essa coisa aqui, ó. Essa parede celular da célula vegetal, ela é de celulose. É justamente um açúcar, como a gente falou na outra aula. E é isso que dá então a rigidez para a célula vegetal. E outra diferença é que só na célula vegetal eu vou ter essa outra organela aqui, esse pequeno órgãozinho chamado de cloroplasto. O cloroplasto, ele é responsável pela fotossíntese. Então é nele que está a clorofila, que dá a cor verde para as plantas. E também tem um vacúolo central. O vacúolo central ele é um espaço dentro da célula que ajuda a regular a pressão lá dentro. Então uma célula vegetal ela vai ter parede celular de celulose, cloroplasto e o vacúolo central, que nada mais é do que um grande espaço dentro da célula para ajudar a regular a pressão. Enquanto que nada disso tem na célula animal. Então eu não tenho parede celular, não tem vacúolo e muito menos cloroplasto. Uma coisa que tem na célula animal que não tem na célula vegetal, que eu não tinha falado ainda, é o centríolo, que é essa organela aqui. Nós vamos voltar a falar disso mais para frente quando formos falar de divisão celular. Então essa aula foi basicamente para apresentar para vocês o que são as células. Então, basicamente, uma célula é a menor unidade de vida, tem que ter membrana plasmática, o citossol, que é o líquido que está dentro da célula, o DNA e ribossomos para produzir proteínas. E aí eu tenho células procariotas, que são as células das bactérias, que são as mais simples, que tem basicamente essas coisas, e tem uma parede celular, e a célula eucariota, que tem um núcleo organizado e organelas membranosas dentro dela. Então eu tenho o núcleo, retículo endoplasmático, mitocôndria, cloroplasto e várias outras organelas lá dentro. E a diferença básica é que uma célula eucariota animal, ela tem centríolo e não tem parede celular e não tem cloroplasto, enquanto que a célula vegetal tem parede celular, tem cloroplasto e tem o vacúolo central, não tem centríolo. Então, guardar essas diferenças é o ponto-chave dessa aula. Leiam o capítulo 12 do livro de vocês para ter mais informações. Vejo vocês no atendimento, quinta-feira, à tarde, das 3 às 5, para a gente tirar as dúvidas. Não fique com as dúvidas para vocês. Quem tiver com dificuldade, me manda e-mail, a gente vai conversando, certo? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir até aqui, um abraço e tchau!